Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Santíssima. Sejamos profeta de fogo. Uma vez São Francisco de Assis e todos os seus religiosos estavam reunidos numa área plana e aberta, onde eles tinham erguido algumas choupanas de palha, buscando um meio de fazer com que todos fizessem penitência extraordinária. São Francisco ordenou que fosse trazido todos os instrumentos de penitência e seus religiosos o trouxeram aos feixes. Neste momento havia um jovem homem a quem Deus concedeu a graça de poder ver seu anjo da guarda. De um lado, ele viu todos esses bons religiosos que buscavam satisfazer sua sede por mais penitência e dor. E do outro, o anjo permitiu-lhe ver uma legião de 18.000 demônios que estava se reunindo em conselho para ver de que modo eles poderiam submeter esses religiosos pela tentação. Um dos demônios disse: "Você não percebe mesmo? Esses religiosos são tão humildes, que virtude espantosa! São tão desapegados de si próprios, tão apegados a Deus. Eles possuem um superior que os guia de forma que é impossível ser bem sucedido em qualquer ataque que façamos a eles. Vamos esperar até que o superior deles morra e então introduziremos entre eles jovens sem nenhuma vocação, que trarão um certo relaxamento de espírito para a ordem, e assim nós venceremos." Mais tarde, quando esse homem entrou na cidade, ele viu um demônio sentado sozinho no portão de entrada da cidade e que tinha a tarefa de tentar todos os habitantes daquele lugar. E esse santo perguntou ao seu anjo da guarda: por que motivo para tentar apenas aquele grupo de religiosos havia tantos demônios, ao passo que para toda aquela cidade havia apenas um sentado à sua entrada? Seu bom anjo respondeu-lhe então que aquelas pessoas não precisavam de tentação, uma vez que já estava entregue aos seus próprios pecados, ao passo que aqueles religiosos buscavam fazer tudo o que era bom e apesar de todas as ciladas que os demônios podiam armar para eles. Meus caros irmãos, a primeira tentação com a qual o demônio tenta qualquer um que começou a servir melhor a Deus se chama respeito humano. Aquela pessoa acometida pelo respeito humano não usará mais a ser vista em todo lugar. Passará a se esconder de todos aqueles com quais ela andava misturada na busca de uma vida de prazeres. Se alguém lhe disser que ela está muito mudada, imediatamente ela ficará envergonhada. Aliás, o que as pessoas vão dizer dela é, é a sua contínua preocupação. Chega ao ponto de perder a coragem de fazer qualquer boa ação diante dos olhos alheios. Se o demônio não consegue fazê-la retroceder na caminhada espiritual através do respeito humano, ele infundirá nela um extraordinário medo, dizendo-lhe que suas confissões não servem para nada, que seu confessor não entende o que seja lá o que ela fizer. Será sempre em vão que ela irá para a condenação eterna. Do mesmo modo, ou que ela obteria o mesmo resultado, a salvação. No final, deixando tudo, corre solto ao invés de continuar a luta final. As ocasiões de pecado já demonstraram sem ser demais para ela. Porque será, meus irmãos, que quando alguém não dá a mínima importância à salvação de sua alma, ele parece não sofrer a menor tentação, mas assim que ele resolve mudar de vida,
Em outras palavras, assim que ele deseja reformar sua vida para Deus, venha morar nele, imediatamente todo o inferno cai em cima dele. Ouçamos o que diz Santo Agostinho a esse respeito, do modo como o demônio se comporta em relação ao pecador. Ele atua como um carcereiro que possui muitos prisioneiros trancados em sua prisão, mas como ele não carrega ou não possui a chave que poderia libertá-los dali, ele tranquilamente pode sair sossegado, certo de que nenhum deles tem como fugir. Este é o modo como ele age com aqueles pecadores que nem sequer considera a possibilidade de deixar o pecado para trás. Ele nem sequer se dá ao trabalho de tentá-los. Ele vê tais pessoas como perda de tempo, não apenas porque elas não pensam em deixá-lo, mas também porque ele não deseja multiplicar suas cadeias. Por outro lado, seria inútil tentá-los. Ele permite que eles vivam em paz enquanto estiverem vivendo no pecado mortal. Ele esconde do pecador a situação em que ele se encontra, a mais que ele pode até a morte, e quando acontece dele pintar um quadro da vida daquele pecador, ele o faz de uma maneira tão aterrorizante que o infeliz pecador súbito cai no desespero, mas com qualquer um que se decidiu a mudar de vida, que decidiu a entregar-se completamente a Deus, toda uma outra história. É isso, meus irmãos. Vamos rezar sempre para viver na graça de Deus e sair do pecado sempre. Salve Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.